Bom dia, Igreja Adventista do Sétimo Dia de Araci, Bahia Central. Tô empolgada, viu, Rosa? Feliz sábado. Que todos sejam bem-vindos à presença do nosso Deus. Amém? Hoje eu vou pegar leve, viu, Rosa? Vou falar o que Deus mandar. Eu tenho até medo quando eu subo aqui. Mas Deus é quem coloca a palavra em nossa boca. É o Espírito Santo. E que Ele, neste momento, tenha misericórdia deste ser que aqui está. E use-o para dizer para você, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. O que eu preciso ouvir. Que o Senhor Jesus seja neste momento, na pessoa do seu Santo Espírito, o centro, o único a ser olhado, adorado e exaltado. Eu estou trazendo uma mensagem que o Espírito Santo mandou, que eu trouxesse, que aparentemente eu vou estar falando de Pedro. Eu já até preguei sobre Pedro, mas preguei sobre a queda de Pedro e outros detalhes. Mas o que nós vamos trazer hoje, vou usar Pedro como exemplo, mas que é para servir para mim e para você. Não é diretamente sobre Pedro que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre cada um aqui individualmente. É um tema um tanto constrangedor, porque muitos não admitem a posição, o seu posicionamento com relação a esse tema. Você já se perguntou se você é autossuficiente? Não é ter autoestima elevada. Autossuficiente. Você já se questionou, Senhor, será que eu estou sendo autossuficiente? É para reflexão. Você já perguntou a si também, se você já esteve longe do Senhor, já acompanhou o Senhor de longe, só olhando o que ia acontecer com Jesus, isso levando agora para o Calvário? Você já se perguntou se você já sentou na roda dos escarnecedores, não com o intuito de trazê-lo para Jesus, mas de fazer parte das suas conversinhas, de suas orgias? Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei. E confesso a vocês que entre essas três coisas, eu me achei autossuficiente. Que horror! Que horror! Não agora, irmãos. Já teve tempo que eu me achava autossuficiente. Eu sei que eu tenho o dom da oratória, porque eu gosto, é nato, por isso que eu fui professora, né? E continuo sendo, que professor é eterno professor, né, Rosa? Eu gosto de falar do que eu sei que vai edificar alguém, mas muitas vezes eu me sentia bam. Porque chega lá fora, os elogios, os abraços apertados. Poxa, você... Entendeu, irmãos? Quantas vezes eu assumi liderança na igreja e se eu não fosse destacada, eu me chateava. Isto se chama autossuficiência. Quando eu olho para a mensagem de hoje que estou trazendo para vocês, que vejo o tipo de pessoas que Deus chamou, quem sou eu? Quem sou eu? Chamou pescadores, chamou coletor de impostos. E estes homens, enquanto deixaram de ser autossuficientes, se tornaram vasos preciosos. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas 22.
capítulo 31 em diante. Vamos orar. Amantíssimo Pai que está nos céus, nosso eterno Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Pai amado, o Senhor nos incumbiu, me incumbiu em particular, de trazer uma mensagem para Teus filhos. Essa mensagem já foi para mim. Quando estava preparando, eu sei que o Senhor se direcionou a mim. E eu te suplico pela tua misericórdia, que se ainda tem alguém aqui que se acha autossuficiente, no decorrer desta mensagem, caia sobre teus pés. E te suplique misericórdia, assim como eu já supliquei. Permanece conosco, Senhor. Abençoa que o teu Santo Espírito continue se movendo nesta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O que nós vamos ler agora, incrível. O que aconteceu nesses versos, os discípulos tinham saído ou ainda estavam no cenáculo, no local onde houve a Santa Ceia. No local onde Jesus cingiu-se com uma toalha e lavou os pés deles. Mas é incrível como nós somos fracos. Os discípulos tinham presenciado Jesus dizendo: eis que um entre vós me trairá. E eles ficaram se questionando: quem será? Quem será? Poucos instantes depois, estava havendo uma discussão entre eles. Qual deles seria o maior no reino de Deus? Que humanidade é essa? Que homens somos nós? Depois de uma cena sublime daquela, em que o Filho de Deus saiu para ser entregue, estavam discutindo qual deles seria o maior. Certa vez a mãe de 2 discípulos falou com Jesus: mestre, quando o Senhor voltar, coloca um dos meus filhos na tua direita e outro à tua esquerda. Cegueira espiritual. Não entendeu o plano da salvação. E ele disse: não compete a mim. Não compete a mim. Nós só queremos ser os primeiros, os melhores. Se eu sair daqui e ninguém elogiar o meu sermão, eu me sinto diminuída. Mas não é assim para ser. Se eu agora estou sendo um instrumento de Deus, eu não tenho que ser autossuficiente, que Ele não me usa por isso. Eu conversava com o Zé há pouco. Deus usa pecadores para falar a pecadores. Sou tal qual vocês. Mas a graça de Deus é que nos transforma. Então vamos ler o texto. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Tem uma paradinha aqui. Jesus se dirigiu a Simão, mas ele disse: eis que Satanás está para cirandar vocês. Não foi só Pedro. Satanás pediu para cirandar todos, mas em particular, Jesus se dirigiu a Pedro.
Porque ele sabia que Pedro era autossuficiente. Era autossuficiente. Vamos ver a resposta de Pedro, né? Eu, porém, orei por você. Por Pedro, diretamente por Pedro. Para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Não tinha nenhum autossuficiente ali. Um tinha que ancorar-se no ombro do outro. Então Jesus se dirige a Pedro: quando você, Pedro, voltar para mim, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Nós estamos fortalecendo nossos irmãos? Ou estamos apontando o dedo aos nossos irmãos? Tem uma pessoa que eu não enxergo de longe, mas eu acredito que esteja aqui, que eu vi o filhinho dela. Ela faz a minha unha. Ela sabe que eu a amo muito. E certa vez eu estava fazendo a unha, umas 2 vezes, e via a unha dela com as coresinhas que não agradavam a Deus. Não eram meus olhos, não, a Deus. E eu tirei isto. Tirei isto. Mas eu gosto. O jeitinho que ela fala, mas eu gosto. Eu disse: você vai tirar. Comecei a orar por ela. Estou chorona demais. Ontem, quinta-feira, ela foi fazer minha unha. Eu não enxergo mesmo, não observei nada. Aí ela fez, ó. E o quê? Usar as unhas naturais. Ela não ouvia a minha voz. Ela ouvia a voz do Espírito Santo. Aí ela apontou um anelzinho que ela gostava de usar. E eu disse: e aí? Não estou sentindo falta nenhuma. Amém. Porque você fez, querida, para agradar ao Senhor. Porque quando a gente faz para agradar a igreja, para agradar a Zilda, para agradar o pai e a mãe, a gente acaba se fartando de tanto agradar. Mas quando a gente escolhe agradar a Deus, a gente reconhece o quanto somos pequenos, o quanto precisamos dele. E as outras coisas não valem mais de nada. Não vale mesmo. Vamos prosseguir. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, você me negará quantas vezes? 3 vezes. Mas não vamos nos portar diretamente a Pedro. Você já negou Jesus? Eu já. E muitas vezes. Felizmente nós temos um Deus misericordioso. Eu hoje tenho aversão ao pecado. Vou dizer por quê, irmãos? Não é porque eu fiquei melhor do que ninguém. É porque eu sinto quantas vezes eu feri o meu Deus. Então hoje eu faço tudo mesmo que for possível para não pecar. Passava a lição há pouco ali, e a gente comentava do silêncio de Deus. Quando foi que Deus se calou para Abraão? Quando Abraão se afastou de Deus. Porque a voz de Deus ficou longe demais. Deus nunca nos esquece, mas ele se cala. Ele se cala. E a fala dele não nos alcança, porque estamos longe demais. O que é que faz você ter um bom relacionamento entre seus amigos? A proximidade, a convivência. Quanto mais você vai na casa dele e ele na sua, participa das brincadeiras, das alegrias, dos momentos tristes, mas vocês ficam fortes, a amizade fica forte. Então, quando eu deixo a minha amizade com Deus, ele não me abandona, mas eu me afasto. Me afasto. Chega um momento que a distância é tão grande que a gente cai em si e percebe. Feliz de quem percebe,
Feliz de quem percebe. Então, eu não quero aqui julgar Pedro, porque o que fez Pedro negar a Jesus não foi que ele não amava Jesus, ele amava. Pedro amava. Mas era medroso. Era autossuficiente. Eu te negar? Mas jamais. Jamais. Esta foi uma das razões pelas quais Pedro negou a Jesus. Vamos ver outra razão que Pedro negou a Jesus e que nós o negamos também. Lucas 22, 54 e 55. Mesmo capítulo, 54 e 55. Bíblia nova para abrir é um problema para quem não enxerga. Cinquenta e quatro, 55. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguiu como? De longe. O homem que jamais negaria Jesus seguiu de longe. Ele já estava se precavendo. Já estava se precavendo. Outra razão que fará com que cada um de nós caia é seguir a Jesus de longe. Não se comprometer. Cargo na igreja não salva? Claro que não. Lei não salva? Claro que não. Mas o comprometimento com Jesus fortalece seus filhos. Temos que nos comprometer, vestir a camisa. Vestir a camisa. Semana atrasada, uma parenta minha que mora na Serra Branca me falou o seguinte: Zilda, vai ter uma festa aqui em São João, com quadrilha, com isso, aquilo. Eu não vou lhe convidar porque eu sei que você não participa. Olhe para isto, foi que eu respondi a ela. Não, mas eu posso vir, eu fico... Depois o Espírito Santo diz, o quê? Você não tem vergonha não, é? Peguei e mandei um recado. Pela minha vizinha, disse, diga a fulana que eu não irei. Porque essa festa não condiz com a minha fé. E a vizinha disse, eu sabia que você não ia. Meus amigos, meus amados irmãos, temos que aprender a dizer não. Não. Prossigamos a leitura. 55. Não, continuemos ainda 54. Segui de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Quem era que estava ali naquele pátio? Os acusadores de Jesus. Os fariseus. Os hipócritas. Os que iriam matar Jesus. Contribuir com a sua morte. Pedro, para não se sentir excluído, não ser apontado como um dos nossos, assentou-se entre eles. Mas Pedro estava sendo observado. Pedro estava sendo observado. A gente sabe da história, né? Vou só relampear um pouquinho. Uma das escravas, né? Por 2 vezes, disse, você é um deles. Eu não. Olha para isso. Eu não sou um deles. Mas a fala de Pedro denunciava ele. A vestimenta de Pedro denunciava ele. Só faltou denunciá-lo o testemunho. Nós temos que ser diferentes, senão o mundo não nos verá. Se coadunarmos com o mundo não nos verá. E não nos vendo, não vem a Cristo. Porque nós somos representantes de Cristo. Nós somos uma carta aberta, segundo Paulo, né?
Queridos, graças a Deus, pela misericórdia dele, ele nos acolheu. Aí Pedro andou com Cristo 3 anos e meio. No finalzinho ainda da história de Pedro, quando vieram prender Jesus, Pedro quis usar sua autossuficiência. Cortou a orelha do soldado romano. Jesus disse: Pedro, não é assim. Não é assim. Pegou a orelha, colocou no lugar. A nossa tendência é ferir quem nos fere. Zé disse que dá vontade de esganar, né, Zé? É esta nossa natureza. Mas nós temos duas naturezas reinando entre nós. Nós podemos deixar que a natureza de Cristo reine em nós. É difícil? É. Mas se andarmos com Ele, deixa de ser difícil. Vocês me conhecem e sabem quão linha dura eu já fui. É, Rosinha? Radical. Não leva a nada. A bandeira de Cristo tem que ser defendida. Por ela morro. Mas o outro não morre? Misericórdia dele. Oremos por ele. Ajudemos ele a enxergar. A enxergar que ele precisa dele. Então, 3 pontos importantíssimos na nossa caminhada. Negar a autossuficiência, ou seja, nos humilharmos. Não somos nada. Andar próximo a Ele, não longe. E não assentar no meio dos escarnecedores, a menos que seja para salvá-lo. Quando nós estamos entregando o livro, nós entramos em bar, entramos em todos os lugares. Não podemos excluir ninguém do reino. Quando Pedro, lá vem Pedro, foi chamado para levar a mensagem para Ananias, que era gentil, foi que ele disse: Eu vou entrar em casa de gentil? E ele disse isso lá na casa. Vocês sabem que o Senhor não quer que nós entendamos, mas Ele me mandou. Então, quando Deus manda, tem que ir. Tem que ir. E aquela casa foi salva. Porque Pedro já não era mais autossuficiente. Aí vem o retorno de Pedro, de Zilda e de todos nós. Está em Lucas 22, 61. Estamos quase concluindo. Foi de véia, fiquei pregando pouco. 61. Deus é misericordioso. Deus ama tanto essa igreja que Ele considera ela como a menina. O que é a menina dos olhos? A parte mais sensível do olho. A parte mais sensível. A igreja de Deus é sensível. A igreja de Deus não tem que se contentar com Laodiceia. Ela não é Laodiceia. Ela está no período laodiceano. Mas ela não tem que ser Laodiceia. Não tem que ser. Porque Laodiceia foi banida. Laodiceia foi vomitada. Nós não vamos ser vomitados. Em nome de Jesus. 61. Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Que Deus é esse? Que eu me sento com quem vai matá-lo, com medo, com covardia, e ele ainda me olha com amor. Diz que o olhar de Jesus foi em direção ao olhar de Pedro. E o olhar de Cristo está vindo em sua direção. Ele está te dizendo: eu te amo.
Eu te amo. Nós vamos ouvir o Dinho cantar uma música. Eu não poderia deixar de fazer um apelo a vocês. Se você se sente ainda... Porque o autossuficiente, ele não se sente autossuficiente, não. Mas o Filho de Deus, que é movido pelo Espírito, ele sabe quando ele está errado. Ele sabe quando é que precisa mudar, em que é que precisa mudar. E ele se dirige ao olhar de Cristo. Se você percebe que você ainda tem esses traços de caráter na sua vida cristã, mas tem o desejo de ser transformado, todos nós temos, né? Mas do fundo do seu coração, vem aqui. Vem aqui para a gente orar. Eu já estou aqui. Amém. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Podem cantar. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Amém. Como terra seca, assim a minha alma precisa de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim.
vem tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Eu preciso tanto. Preciso de ti. Preciso de ti. Todos juntos. Preciso de ti. Nem eu perguntar se vocês precisam dele. Já demonstraram. Agora demonstrem no dia a dia, na caminhada. Nunca se afaste dele. Nunca se afaste. Porque sem ele, somos nada, né, Elba? Nada, nada, nada. Então oremos ao Senhor e Deus abençoe vocês que vieram aqui. Deus abençoe a todos que se levantaram. A esta igreja, que é a igreja militante e que em breve, será a igreja triunfante. Amém? Vamos orar. Amantíssimo Pai que está nos céus, como é bom saber, Senhor, que nós precisamos de Ti. Como é bom saber que o Senhor nunca nos esqueceu. É bom saber que, apesar de termos nos distanciado algumas vezes, o Senhor continuou lá, no mesmo lugar, esperando o nosso retorno. Foi o Teu Espírito Santo que conduziu a Tua igreja. Foi o Teu Espírito Santo que trouxe Teus filhos até aqui. E que Ele, Senhor, permaneça ao lado de cada um de nós, em todo o nosso jornadear terrestre. Nós não queremos ficar aqui não, Senhor. Aqui não presta. Aqui não é o nosso lugar. Mas nos capacita, Senhor. Ajuda-nos. Tira de nós ainda, se tivermos algum traço de mau caráter, para que Tu possas reinar em nós. Nós sabemos que o Senhor quer reinar, mas para isso o Senhor também quer que nós tiremos os empecilhos. Nos ajuda a enxergar quais são os empecilhos que nos podem afastar de Ti. Permanece ao nosso lado. Leva cada um em paz para o seu lar. Nos dá uma tarde de paz na Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.